todos, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão, aqui do Observatório da Televisão. E acho que você vai poder perceber, aqui que acompanha todas as semanas o nosso TBT, vai poder perceber que temos aqui uma mudança na nossa ambientação, não é? Uma outra disposição aqui de elementos, um cenário totalmente novo. Aguardem novidades não só no TBT, como preparadas aqui minuciosamente, com muito carinho para todos vocês que nos acompanham, certo? Nesta semana, o nosso tema no TBT da televisão é pobres inesperadas, apenas mulheres, casos de mulheres como Silvia Pfeiffer, aqui como Mariinha, da novela Topíssima, que é a atração da Record TV, né? No horário ali de 7h45, 7h50. Pois bem, Silvia Pfeiffer, no ano que vem, 2020, vai completar 30 anos de carreira na nossa teledramaturgia, né? Ela estreou em 1990 como protagonista já de uma minissérie, Boca do Lixo, de Silvio de Abreu, e de uma novela que estreou no final do ano, de outubro para novembro, Meu Bem, Meu Mal, de Cassiano Gabos Mendes, né? A famosa Isadora Venturini e a Cláudia Toledo, que era a personagem dela na Boca do Lixo, uma atriz que se casa com um empresário, enfim. Desde então, em melhor ou pior posição social, as personagens de Silvia Pfeiffer sempre foram mulheres, em geral, cultas, requintadas, em boa parte das vezes ricas ou milionárias mesmo, né? E essa escalação da atriz para viver Mariinha em Topíssima pegou muita gente de surpresa. E por quê? Porque, justamente, não era o primeiro nome que o público e muitos diretores também e autores pensariam para interpretar uma personagem como a Mariinha, que é humilde, mora no Vidigal, lá no Rio de Janeiro, né? Tem habilidades culinárias, toca um restaurante, tem um passado amoroso no qual ela foi deixada de lado pelo namorado, né, que preferiu uma moça rica, que no caso foi a Lara Cristiano Oliveira, esse namorado, esse noivo até, o Carlos Maurício Mattaro, né? Carlos e Lara são os pais da protagonista, a Sofia, que é vivida pela Camila Rodrigues. Então, o nosso TBT da televisão, partindo dessa inspiração trazida pela Silvia Pfeiffer como Mariinha, relembra alguns casos de personagens que, em geral, não se daria para as intérpretes que elas ganharam, porque eram mulheres pobres, humildes e, em geral, as atrizes que ganharam essas personagens, nós estamos acostumados a ver interpretando essas milionárias, requintadas, chiques, etc., né? Um dos grandes casos que nós podemos citar é o da nossa Natalia Timber, que nessa semana completou 90 anos, né, no último dia 5. Está no ar como uma mulher rica, né, em A Dona do Pedaço, uma mulher de boa situação, pelo menos, a Dona Gladys, que já teve melhores dias, mas agora também não podemos dizer que seja exatamente pobre. Vai tornar-se, né? Vai passar a ter um outro status social, porque vai ter que deixar a casa em que mora, enfim, junto com a sua filha Liris, que é o papel da Deborah Evelyn. E Natalia Timber pode ser vista, no momento, no canal Viva, como Ondina em Porto dos Milagres, que é uma novela do Agnaldo Silva e do Ricardo Linhares, né? Baseada em duas obras do Jorge Amado, A Descoberta da América pelos Turcos e Mar Morto, e foi exibida originalmente em 2001. Nessa novela, a Ondina é uma empregada da casa da família Guerreiro, né? Que é onde morava na primeira fase o Bartolomeu, que é um dos personagens do Antônio Fagundes, né? E depois ficam morando na casa o irmão gêmeo do Bartolomeu, Félix, portanto, gêmeo, né? Também é o Antônio Fagundes, a esposa dele, Adma, Cássia Kiss, e o filho deles, que é o Leonardo Brício, né? Pois bem, Ondina não foi a única personagem pobre de Natalia Timber. Nós podemos citar também a Tia Maria, que foi vivida por ela em Corpo Santo, uma novela da Rede Manchete de 1987, né? Que era de José Louzeiro e também foi escrita por Wilson Aguiar Filho, Cláudio McDowell e Eliane Garcia. E além da Tia Maria e da Ondina, nós podemos citar também a mãezinha que ela fez em O Campeão, de Mário Prata e Ricardo Linhares, na Band, em 1996. São personagens que contrariam o usual que nós podemos acompanhar de Natalia Timber em novelas de Gilberto Braga, por exemplo, né, a famosa Celina de Vale Tudo, para citar apenas um exemplo dessas mulheres cultas, requintadas, acostumadas a ambientes de luxo e até, por que não dizer, ostentação, né? Outra atriz que, inclusive, se dizia rotulada pela televisão, ao contrário do seu trabalho no teatro, né? Ela se dizia rotulada pela televisão como uma mulher má e chique, era Cleide Yaconis. Cleide Yaconis interpretou
na sua longa carreira, basicamente mulheres ricas na televisão, né? Foi a Clarita da versão original de Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, em 73, na TV Tupi. A mãe do mocinho Marcos, que era o Carlos Zara, né? Na Globo, em 93, essa personagem foi a Suzana Vieira, que a interpretou. Ela também foi a fazendeira Juliana em Os Inocentes, em 74, também da Ivani Ribeiro. De Olinda Falcão em Torre de Babel, que se já não era tão rica assim nessa novela do Silvio de Abreu, tinha uma boa situação, podia, vamos dizer assim, viver de pose, né? E muitos outros personagens muito ricos, Guilhermina Taques Penteado em Ninho da Serpente, uma novela de 82 do Jorge Andrade, né? Mas, em 2007, numa das suas últimas novelas, Cleide Arcones interpretou uma senhora humilde, uma senhora pobre, né? Ela fazia parte dos personagens pobres da novela da Elizabeth Jean, que era a Dona Chica. Dona Chica morava na cidade da novela ali, onde ela se ambientava, de Serranias, né? Uma cidade do interior de Minas, a trama que se passava ali entre as décadas de 30 e 40. Havia sido professora de piano da protagonista da história, Eva, vivida pela Malu Mader, né? E era avó do mocinho pelo qual a Eva era apaixonada, o Conrado, interpretado pelo Tiago Lacerda, né? Porque o Conrado era filho do filho da Dona Chica, o Joaquim, papel do Osmar Prado. E a Dona Chica morava na casa do seu outro filho, o Zequinha, personagem de Isaac Bardavi. Você que é ligado em dublagem, talvez conheça muito bem esse nome, Isaac Bardavi, porque a voz dele é muito característica. Entre muitos trabalhos, por exemplo, ele é o dono da voz oficial do Wolverine aqui nas dublagens brasileiras, né? Isaac Bardavi, que é uma lenda da dublagem e é também um grande ator. Tem uma participação marcante em novelas como Escrava Isaura, Locomotivas, enfim, muitas, né? É um ator realmente de muito talento. E ele era o outro filho, portanto, da Dona Chica, casado com a personagem da Araci Balabanian e pai do Cauã Raymond. Vejam só. Ela tinha uma boa relação com esse neto, o Lucas, personagem do Cauã Raymond, e o aconselhava, né, a tomar as melhores decisões, não só românticas, como é muito comum os conflitos serem românticos entre os personagens jovens, né? Era uma personagem muito sábia, a quem as pessoas recorriam para tomar conselhos, né? E existe um ditado, dos muitos que ela citou ao longo da novela, que eu sempre me recordo, brinco com os meus amigos, que ela disse assim, a panela leva ao fogo, mas a pipoca é que pula. Entre os provérbios, a sabedoria de Dona Chica, né? Outra atriz que nós estamos habituados a ver em papéis de milionária, mas que teve o seu momento de pobre na televisão, muita gente não sabe ou não lembra mais, foi Fernanda Montenegro. Pois é, Fernanda Montenegro, geralmente rica, né? Ou de boa situação em várias novelas, Belíssima, Guerra dos Sexos, Baila Comigo, As Filhas da Mãe, enfim. Fernanda Montenegro foi uma mulher pobre que vivia de aplicar pequenos golpes para sustentar os muitos filhos adotivos que ela mantinha em casa. A Leonarda, ou Naná, em Cambalache, né? Uma novela muito apropriadamente intitulada pelo seu autor Silvio de Abreu, exibida em 1986 pela Rede Globo e recentemente reprisada pelo Canal Vivo há poucos anos, coisa de 4, 5 anos, né? Pois bem, outra atriz, além das que nós já citamos, Natália, Fernanda, Cleide, que teve o seu momento de pobre na televisão, embora nós não pensemos nela quando vamos escalar para fazer uma personagem pobre, é Glória Menezes. Glória Menezes interpretou duas personagens pobres, mas que tiveram ali momentos de uma melhor situação, vamos dizer, na novela, né? A primeira foi Ana Preta em Pai Herói, que é um clássico de Jeanette Claire, agora em 2019 completou 40 anos, e Ana Preta tinha uma pequena gafieira, tinha um estabelecimento comercial, que ela vivia daquilo, mas não era exatamente uma pessoa rica, né? Se envolvia com o mocinho da história, o André, personagem do Tony Ramos, tinha uma filha que era filha do maior inimigo do André e até dela própria, o Baldarati, personagem do Paulo Altran, né? Que era pai da Geni, a Sônia Regina. E anos depois, 8 anos depois, para ser mais preciso, em 87, Glória Menezes voltou a ser pobre numa novela, mas uma pobre que enriquece. Rosemary, em Brega e Chique, portanto, de Cassiano Gabos Mendes, em 87. Rosemary tinha um relacionamento amoroso com um homem que ela não sabia que era casado, né? E chamava de Mário. Para ele, ela atendia por Mário. Aliás, para ela, ele atendia por Mário, que era o personagem do Jorge Doria, que na verdade se chamava Herbert Alvaray. E era casado com a Rafaela, vivida pela Marília Pera. Ele forja a própria morte e some
deixa a esposa oficial numa péssima situação e essa amante, a Rosemary, em ótima situação, né? Tinha com ela uma filha pequena, vivida pela Fabiane Mendonça, a Márcia, e depois ele ressurge, mas não mais como Jorge Doria, e nem como Mário, nem como Herbert, mas como Cláudio, na figura de Raul Cortez. Pois é, essa novela, queiramos que em breve ressurja no Canal Vivo, como já foi prometida e o canal deu para trás e acabou programando outras atrações para a mesma época, né? E há um caso muito curioso de atriz que você não imagina interpretando uma personagem pobre, que toca um restaurante, por exemplo, como é o caso da nossa Marinha em Topíssima. Beatriz Segal. Beatriz Segal faleceu no ano passado, né? Ficou eternizada na memória da teledramaturgia brasileira pelo seu trabalho como Odete Reutemann em Vale Tudo e como Lourdes Mesquita em Água Viva, duas novelas de Gilberto Braga exibidas nos anos 80, mas nesses mesmos anos 80, entre Lourdes Mesquita em 80 e entre Odete Reutemann em 88, ela interpretou 3 mulheres pobres. Pobres mesmo, assim. A primeira foi uma costureira muito humilde, a Iracema, na novela Os Adolescentes, que foi iniciada por Ivani Ribeiro e conduzida depois de 2 meses no ar, mais ou menos, por Jorge Andrade, daí até o final, na Band. Iracema era mãe de 2 rapazes, o Leonel, interpretado pelo José Parisi Júnior, que morre no comecinho da novela, e o Liminha, que era o personagem do Hugo Della Santa. Pouco depois, em 1983, Beatriz interpretou uma personagem da qual ela gostava bastante, mas que atraiu para a atriz, né? Ela recebeu na época muitos contatos, cartas, telefonemas, enfim, de pessoas que estranhavam vê-la interpretando aquele personagem, que foi a Eunice na novela Champagne, de Cassiano Gabos Mendes. Eunice era uma mulher pobre como a maioria das mães de família brasileiras, né, que lava roupa no tanque, é o famoso esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, mas não no sentido machista, mas porque é realmente isso que acontece, né? Hoje em dia, as mulheres cada vez mais podem também trabalhar fora, mas muitas têm a jornada dupla, tripla, porque cuidam do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, enfim, né? E a Eunice fazia o que podia para ajudar o seu marido, que era o Camilo, vivido pelo Luiz Carlos Arutin, a dar conta ali das despesas da família. Eles tinham uma filha, que era a Eliana, ou Eli, personagem da Lúcia Veríssimo, né? Eli, que era uma das possibilidades amorosas do protagonista da história, o Nil, o personagem do Tony Ramos, né? E na casa da família havia um pensionista, o Farid, personagem de Armando Bogos, justamente numa dessas artimanhas para obter dinheiro, melhorar a renda da casa, né? E a terceira mulher pobre que Beatriz Segal interpretou na década de 80 foi imediatamente antes da Odete Reutemann de Vale Tudo. Foi entre 87 e 88, na Rede Manchete, numa novela de Glória Pérez chamada Carmen. Carmen, a personagem título, era vivida pela Lucélia Santos. E a Beatriz Segal fazia Alzira. Beatriz Segal fazia Alzira, que era a mãe da Carmen. Ela não gostava de ser chamada de doceira ou de cozinheira, enfim, ela se intitulava banqueteira. Fazia grandes banquetes, né, conforme fosse contratada, para pessoas de posses, grandes recepções, casamentos, enfim, né? E a dona Alzira, digamos assim, tinha um orgulho muito grande, um rei na barriga, como a gente fala, né? Por essa sua condição levemente superior num passado remoto, mas que hoje ela andava por baixo, e a Carmen também não ajudava muito nesse sentido, porque ela só tinha olhos para pensar no homem que era a luz da vida dela, o Ciro, vivido pelo Paulo Betti, que é quem origina uma série de contratempos, vamos dizer assim, na vida da Carmen, né? É o amor pelo Ciro e a rejeição dele a ela. Pois bem, né? Beatriz Segal, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Cleide Diácono são apenas alguns exemplos, né? Glória Menezes também, né? São apenas alguns exemplos de escalações de atrizes que nós não esperávamos, né? E ainda hoje estranhamos, especialmente se você que está assistindo esse nosso TBT de hoje não conhece esses trabalhos que eu citei, é de se estranhar que essas atrizes, pela imagem que nós temos delas, interpretem na televisão personagens pobres. No entanto, os autores, diretores, produtores de elenco, enfim, devem dar oportunidade a essas atrizes, porque às vezes, como era o caso da própria Beatriz Segal, são personagens que elas querem fazer, até porque fazem personagens nessa linha em filmes e em montagens de teatro, né? São atrizes
quanto mais veteranas, quanto mais experientes, elas gostam de desafios como esse, de viverem realidades distintas em tempo e espaço e em condições sociais. Então, esses estereótipos para que as pobres inesperadas, como é o caso da Silvia Pfeiffer, que muita gente estranha até agora, com Topíssima já há mais de 2 meses no ar, ao vê-la num papel de pobre, né? Esse pensamento poderia ser modificado, né? Ele pode ser modificado para que nós estranhemos cada vez menos atores interpretando personagens ricos ou pobres, porque não é usual nós vermos eles fazendo esse tipo de papel, certo? Na próxima semana nós temos um novo encontro, já nesse novo cenário, que vocês podem reparar, né? Aguarde muitas novidades aqui no Observatório da Televisão, no YouTube, nas redes sociais, críticas, o resumo da sua novela preferida, tudo que você já está acostumado a acompanhar aqui com a gente e lá no site e muito mais. Um abraço, tchau!